Shalom, shalom, graça e paz, povo abençoados, mais uma vez, eu, pastor Adenilson Silva, estou passando por aqui para aplicar a nossa primeira lição do nosso primeiro trimestre de 2025, né? A nossa lição da EBD, a qual nós estamos aqui com um tema muito forte, um tema de grande relevância, de grande elevo espiritual, cujo tema é Em Defesa da Fé Cristã. Em defesa da fé cristã. Combatendo as antigas heresias que se apresenta com nova aparência. Esse é o tema que nós iremos aplicar e aprendermos da parte do nosso Senhor. A lição de número 1 tem por título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O nosso texto áureo está registrado lá em Judas 3. Sabemos que Judas, ele foi um dos apóstolos, né, que enfrentou aí grande batalha na área da defesa da fé, foi um grande apologeta que ali batalhou, lutou contra tais doutrinas, né, contra as heresias no meio do povo cristãos da época da igreja primitiva, da época da era apostólica, né? Aí o nosso amado Judas, ele agora escreve a sua carta ou a sua epístola, tendo esta preocupação, exortando, incentivando os irmãos na fé a ter cuidado com tais, né, que usavam ali de falsidades, doutrinas falsas, de engano, para tentar ludibriar os irmãos que de fato abraçaram ali a fé em Cristo Jesus. Então nosso irmão Judas, ele vai escrever desta forma no texto áureo. Judas 3 diz dessa forma: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, é de praxe nas minhas aplicações eu sempre utilizar ali umas intercalações dentro dos originais para que nós possamos compreender de uma forma mais clara, né, o que o texto quer nos orientar, o que o texto quer nos dizer acerca do relato histórico. Então nós extraímos aqui a palavra diligência, batalhar e a palavra fé no âmbito do original, o que o apóstolo Judas estavam falando para os nossos amados irmãos. Observamos bem que a palavra diligência aqui está no grego, né? Dentro do original grego, a palavra epimeleia, né? Ou epimélia, significa verdadeira seriedade, esforço sério. Então Judas estava dizendo aqui que ele estava procurando escrever aos irmãos com verdadeira seriedade, procurando escrever aos irmãos com esforço sério. E a palavra batalhar, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar. A palavra batalhar está aqui no grego, machomai. Batalhar no grego é machomai. Significa guerrear com toda a força, combater sem recuar. Então o que o Judas estava dizendo para os irmãos aqui, ó, é tempo de guerrear com toda a força, é tempo de combater sem recuar. Judas estava dizendo para os irmãos que eles deveriam estar preparados para quando viesse levantar ali os hereges, né, os falsos profetas, falsos ensinadores, falsos mestres,
eles poderiam usar a palavra machomai, guerrear com toda a força, combater sem recuar. É isso que Judas estava aplicando. E por fim nós temos a palavra fé, batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Quem eram os santos? Os cristãos da época, nós que aceitamos a fé cristã, nós que escolhemos levar uma vida separada com Deus, para com Deus. A palavra fé aqui no grego vem da palavra pistis. Traz para nós o significado de convicção da verdade sobre algo. Manter a persuasão firme. É o que Judas estava dizendo ali. Vocês devem batalhar para manter ali a sua convicção da verdade sobre algo, sobre aquilo que vocês aprenderam, sobre aquilo que foram orientados, que foram aplicados. É Judas dizendo, não deixa ser levado por qualquer tipo de vento de doutrina. Mantenha as vossas convicções na verdade sobre aquilo que foi ensinado. Manter a persuasão firme, ou seja, ninguém vai desviar o vosso foco. Se de fato você abraçou essa fé que uma vez foi dada, mantém firme até o dia da vossa redenção. Aleluias. É isso que Judas estava aplicando aqui com base dentro do textual. Nossa verdade prática diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Observamos bem aqui a verdade prática traz para nós, o verdadeiro sentido da palavra heresia. Heresia é tudo aquilo que distorce, tudo aquilo que vem ao contrário ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina. Daqui a pouco eu vou estar trazendo aqui o que leva uma pessoa ser um herege, quais são as consequências de uma heresia aplicada. Já vou estar aplicando para que os irmãos possam compreender de uma forma melhor. Pois bem, o que leva uma pessoa a ser herege? O que leva uma pessoa a ser herege? Primeiro, nós temos aqui o desinteresse pelo conhecimento da verdade. Então já começa por aí. Quando você não tem interesse pelo conhecimento da verdade, você corre um risco de ser um herege, de aplicar e adotar heresia, aquilo que vai ao contrário da inerrante palavra de Deus. Nós temos aqui duas referências, lá em Oséias 6:3 e João capítulo 8, verso 32. Oséias 6:3, conhecemos e prossigamos em conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos a cada dia buscar conhecer, aprofundar, ter intimidade, ter relacionamento com Ele, estar cada dia com os pés firmados sobre a rocha, estar a cada dia buscando a fonte do conhecimento, que é a palavra de Deus. João capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece de fato a verdade, vive a verdade, prega a verdade, tem um conhecimento da verdade, nada vai desviar o seu foco. Pode levantar hereges, pode levantar ali várias seitas, vários ritos, vários costumes, várias ideologias, mas nada vai desviar a sua fé, a sua persuasão firme. Segundo ponto, o que leva uma pessoa a ser herege? A falta de uma boa interpretação do que se lê. Quando você não tem ali uma interpretação, ou muitas das vezes você quer interpretar da forma que você acha que deve ser, não busca ali examinar, usar ali um hermenêutico, uma exegese bíblica para compreender aquele ponto, aquele texto, aquele contexto, aquele assunto,
você corre um sério risco de tornar-se também como um herege. Por isso devemos interpretar, entender aquilo que se lê. Atos capítulo de número 8, verso de número 31. Nós temos ali aquela passagem do eunuco, né? De Filipe, que ele teve o interesse de conhecer acerca das Sagradas Escrituras. Diz dessa forma, Atos capítulo 8, verso 31. Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Eita glória! Então, se você tem dúvida em compreender tais assuntos da Bíblia, procura alguém para ajudar, vai para a EBD, Escola Bíblica Dominical, vai para um trabalho de ensinamento bíblico, procura o seu líder que tem visão bíblica, entra em um curso teológico, né? Se aperfeiçoa ali, para que você não venha ser levado, ser ludibriado, né? Pelo engano, pela falsidade. Terceiro e último ponto que nós temos aqui, o que leva uma pessoa a ser herege. Deixar ser influenciado por quem não tem base ou referência da verdade. O que tem de pessoas aí considerado aqui no adágio popular, Maria vai com as outras, ou vou fazer assim porque eu ouvi falar, o correto é dessa forma porque alguém me diz que é dessa forma, é desse jeito, a doutrina correta é essa, eu estou fazendo tudo errado, a forma certa é da forma que eu vi na igreja A, na igreja B, na igreja C. É pessoas que é influenciado, né, por quem não tem base ou referência da verdade. Vamos pegar essa referência? Efésios capítulo 4, verso de número 14. Para que não sejais como menino, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzes ao erro. Tá vendo aí? O apóstolo Paulo orientando aos irmãos em Éfeso para ter cuidado com tais pessoas, né? Que aplica aí qualquer tipo de doutrina e fala não, certo, aí é dessa forma. É a geração dos dias de hoje, né? A geração que diz que não tem nada a ver, vem como está e fica. É a geração dos desengrejados, né? Que não tem ali nenhum compromisso, nenhum fundamento com as coisas de Deus e quer aplicar tais doutrinas para tentar desviar o foco da nossa fé, o foco da comunhão, o foco de estar ali presente, constante na presença do nosso Senhor. Então não seja menino, amado. Seja maduro. Busca maturidade espiritual. Você fazendo dessa forma, seguindo aí esses 3 princípios, não vai cair nas armadilhas dos hereges, nem tampouco ser levado por tais heresias. Amém? Quais os malefícios são causados pela aplicação de uma heresia? Quais malefícios são causados pela aplicação de uma heresia? Sabemos que uma heresia ela destrói a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, até mesmo física. A heresia, ela traz para nós um retrocesso. A heresia, ela bloqueia o nosso conhecimento acerca das coisas espirituais, acerca do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Então eu trouxe aqui 5 pontos dos malefícios causados pela aplicação de uma heresia. Primeiro, nos afasta da verdade bíblica. Quando uma heresia ela é pregada, ela é aplicada, ensinada, ela acaba nos afastando da verdade bíblica. Segundo, quais malefícios são causados pela aplicação de heresia? Causa
distorções e divisões nas igrejas. Por isso que existe hoje esse partidarismo, muitas distorções, divisões de placas, denominações. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Entra aí o achismo, eu acho que é dessa forma, eu acho que é assim, é assado. Por quê? Não está pautado na verdadeira palavra de Deus. Estão deixando ser levado por uma tão grande heresia. Terceiro, quais malefícios causados pela aplicação de uma heresia? Gera uma vasta frieza espiritual. Então, amados, não deixe ser levado por tais heresias. Procura alguém que tem conhecimento bíblico, vem para a EBD, vem para o culto de ensinamento, vem para a escola teológica. Não deixe ser levado, porque isso gera, uma vasta frieza espiritual. Tem muitos sendo levados para essa frieza espiritual. Tal da heresia que está sendo aplicada, dizendo que nós não precisamos mais congregar, não precisamos mais cultuar, não precisamos mais contribuir. Então são séries de fatores que está causando tais frieza espiritual. Quarto, quais malefícios são causados pela aplicação das heresias ou de uma heresia? Nos leva a apostatar da fé. Apostatar é afastar, abandonar, extinguir a fé. Nos leva a um rompimento do nosso Criador. Quando você entra no caminho da apostasia, você passa da legalidade ao materialismo, passa da legalidade às coisas vãs dessa terra. Então, meu amado, minha amada, cuidado com certas heresias aplicadas. Vamos buscar de Deus conhecimento para que você não possa virar um apostata da fé. Quinto e último ponto, quais malefícios são causados pela aplicação de uma heresia? Risco da perca da salvação. Então tenha cuidado. Eu deixo aqui para você essa orientação, esse conselho. Nos leva a afastar da verdade bíblica, causa distorções e divisões nas igrejas, gera uma vasta frieza espiritual, nos leva a apostatar da fé e corre risco da perca da salvação. Queridos, fica atento, não deixe ser levado por tais doutrinas, não venha ser como menino, busca de Deus, aproxima de homens e mulheres que têm base bíblica para te orientar, mergulha na fonte do conhecimento. Fazendo assim, você vai estar livre de ser levado por tais ventos de doutrina para a glória do Senhor Jesus. A leitura diária. Isso aqui eu aconselho muito aos alunos da EBD a fazer essa leitura diária, que muitos deixam para interagir nos estudos da EBD nos dias de domingo, ou nos dias de semana, os dias ali apropriados para o estudo. Isso não é bom. Para que você possa ir para a EBD preparado para perguntar, para debater, para interagir, você precisa fazer essa leitura diária. Você fazendo assim, pode ter certeza que o seu estudo será um estudo de excelência. Olha que maravilha nós temos aqui, 6 dias para mergulharmos na fonte do conhecimento. Sobre a leitura diária. A leitura diária, ela sempre está voltada para dentro do contexto daquilo que vai ser aplicado na lição da EBD. Nós temos aqui na segunda-feira, Mateus 7,15, o cuidado para não ser enganado ou enganada pela aparência. Na terça-feira, nós temos aqui 1 Coríntios 11, verso 19, as heresias podem ser internas, causando divisão na igreja.
Quarta, Filipenses 1,16. O apóstolo Paulo foi chamado para defender o evangelho. Nós também, como apologeta, devemos defender o evangelho de Cristo. Na quinta, está lá em Tito 1, verso 9, admoestando com a sã doutrina para convencer os contradizentes, né? Nós devemos estar sempre atentos, buscando de Deus, aprofundando na palavra, para que nós possamos vencer aqueles que vêm ali com tais heresias. Na sexta, nós temos lá em Tito, capítulo 3, verso 10, não insistir com herege, contumaz. O que é o contumaz? Um herege é teimoso, pessoas que não retrocede, pessoa que não reconhece, entra na característica do herege, contumaz, né? Pessoa egoísta, pessoa que acha que pessoa que não quer parar para ouvir a verdade, ele acha que só a tese dele que vale, acha que só aquilo que ele aprendeu, que já define tudo. Muitas das vezes entra ali o comichão nos ouvidos para não ouvir a verdade. São pessoas desobedientes, pessoas arrogantes, que entram dentro dessas características. Então esses tais, não vale a pena você debater, você vai perder o seu tempo. Ainda que você deve estar preparado para confrontá-los, mas não perder o seu tempo debatendo, que vai gerar até mesmo, quem sabe, um certo desconforto, trazendo certa inimizade. E no sábado, lá em Hebreus capítulo 6, verso 1, verso 2, nunca deixar de observar os fundamentos da fé cristã. Então, eu deixo para vocês aqui a importância em fazer a leitura diária. A nossa leitura bíblica em classe, sabemos que a leitura bíblica em classe é onde faz um resumo dos conteúdos que será aplicado dentro de cada tópico da nossa EBD. A leitura bíblica em classe traz um resumão de todo o conteúdo que vai ser aplicado. Está registrado lá em Atos capítulo 20, verso 28 ao 31, 1 Pedro 3, 15 e 16, 2 Pedro 2, verso 1 ao 3, e Atos capítulo 20, verso 28 ao 31. Vamos iniciar aqui por Atos capítulo de número 28, ou melhor dizendo, Atos capítulo 20, verso 28 ao 31. Aqui quando o apóstolo Paulo, ele estava já despedindo dos irmãos, ali passando por toda a Macedônia, né? Entrando ali em Chipre, entrando ali, né, em várias cidades circunvizinhas. E quando ele depara em Éfeso, ele deixa para os irmãos ali essa orientação, a qual Paulo ele foi um grande apologeta, Paulo ele foi um grande defensor do Evangelho de Cristo. É tanto que ele escreve a Timóteo: sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo. Paulo, ele diz que ele carregava as marcas de Cristo, né? Então ele foi um grande defensor do Evangelho. Ele agora instrui os irmãos cristãos da época, ali nas igrejas que ele passava, orientando. E Atos capítulo 20, verso 28, diz dessa forma: olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou delegou, ou o Espírito Santo entregou bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí eu faço aqui mais uma intercalação usando o sentido original da palavra bispo. Observamos aqui o peso da responsabilidade de um bispo. A palavra bispo vem do grego a palavra episkopos. Episkopos é
a definição da palavra bispo. Significa inspetor, diretor, superintendente ou literalmente supervisor. A palavra episcopo é uma junção de epi e scopel. A palavra epi do grego significa por cima de e scopel, olhar. Então, para que nós possamos compreender melhor a junção dessa palavra, o que é um bispo? É aquele que olha por cima. A raiz etimológica dessa palavra bispo, aquele que olha por cima. Quer dizer que o bispo aqui, ou líder, ou pastor, que seja o presbítero que recebe o título como bispo, ele não pode ter uma visão de pardal. Porque o pardal, ele costuma olhar mais para baixo. Ele tem que ter visão de águia. Sempre olhar para cima, ou olhar por cima. O olhar por cima aqui não quer dizer que ele precisa ser exaltado, arrogante, não. É ele ter uma visão além dos seus liderados. Por isso que o bispo ele precisa ter o preparo. Ele precisa conhecer acerca dos relatos históricos, conhecer Bíblia, conhecer sobre leis, para assumir ali um rebanho, que o episcopo ali fala também em pastorear, né? Está intercalado na palavra poimen, do grego, pastor. Então ele tem que ter ali sabedoria, preparo, não pode ser neófito. Tem que ser uma pessoa qualificada para exercer tais função. Era isso que Paulo estava dizendo ali, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, homens preparados, homens qualificados, inspetores, diretores, superintendentes, literalmente supervisores, né? Aquele que olha por cima. Então o bispo ele tem por obrigação estar sempre na frente do seu rebanho, liderando, observando de que lado vai vir os ataques do lobo. Isso é visão de um bispo. Então pega essa revelação dentro dos originais. Verso 29 de Atos capítulo 20. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Que tipo de lobos era esses cruéis? Seria homens amantes de si mesmos, homens que só pensavam no seu bem-estar. É igualmente a geração do dia de hoje. Geração do dia de hoje que só pensa no bem-estar. Lobos devoradores, lobos cruéis. Não se preocupe com a alma do seu rebanho, não, não. Quanto mais ele tem, mais ele quer. São lobos cruéis, aplicando tais ritos, trazendo certas inovações para ter uma igreja enxertada de pessoas. Mas quando nós iremos selecionar, o seu rebanho está faltando alimento sólido, o seu rebanho está desnutrido, o seu rebanho está doente, caótico. Então vamos ter cuidado com esses lobos cruéis. É o que Paulo estava orientando aos irmãos e principalmente aos bispos das igrejas da era apostólica. Verso 30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. É o que mais se vê nos dias de hoje. O que mais se vê principalmente nas redes sociais. A cada dia, cada baixaria, cada dia, né, se vê coisas e quer que nós engolimos de goela abaixo, dizendo que tais inovações para crescimento. Quem tem visão de Deus não deixa ser levado por esses lobos cruéis, por esses homens perversos, que só quer granjear, só quer ganhar,
a geração do eis que eu te digo, a geração dos profetas de lives. Vamos ter cuidado, amados. Muitas vezes você está sendo enganado por esses lobos cruéis. Acaba sendo deixado levado, trazendo ali certa frieza espiritual, uma apostasia, correndo o risco de você perder a sua salvação. Então é tempo de se levantar como igreja para combater esses lobos cruéis, para combater a apostasia, para combater a heresia no meio do povo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus possa te levantar com uma proporção muito grande, com visão transcendente de águia, para dizer: sai da frente, Satanás, aqui a heresia não entra, aqui a frieza não entra, porque eu carrego no meu corpo as marcas do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora veio o evangelista Pedro, ou o apóstolo Pedro também, escrevendo para os irmãos ali no território da Grande Ásia, orientando aos santos, né? Aos remanescentes, aos fiéis da era apostólica, também ter cuidado com a heresia no meio do seu rebanho. 1 Pedro 3, verso 15 diz: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam de vosso bom procedimento em Cristo. Então o apóstolo Pedro aqui está dando uma orientação: antes santificai ao Senhor em vossos corações, ou seja, buscai de Deus, buscai fortaleza, buscai entendimento, tenha ali o seu coração santo, para que não possa ser levado, ludibriado pelo engano, pela falsidade, pela heresia aplicada no meio do seu rebanho. O verso 16: e tendo uma boa consciência. Pessoa que tem uma consciência, né, saudável, consciência espiritual, ele não deixa ser levado por qualquer tipo de conversa. Ele mantém ali a sua persuasão firme. Ainda que alguém pode dizer para ele: ah, mas você é um cabra quadrado, você é um crente de antigamente, você precisa mudar. Ainda que fala mal de você, ali como malfeitores, mas eles vão ficar confundidos, os que blasfemam de vosso bom procedimento em Cristo. Deixa te chamar de quadrado, deixa chamar você de cafona, mas mantenha sua convicção naquilo que você aprendeu. Deus vai te levantar para combater essas heresias que têm se levantado contra a igreja do Senhor. Segundo Pedro 2, verso 1 ao 3, e também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida perdição. Verso 2: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, o apóstolo Pedro mais uma vez está orientando eles: cuidado com os falsos profetas. Então nos dias de hoje não é diferente. Eles não mudaram, continua enganando, continua ludibriando a mente de crente fraco, né? Então vamos ter cuidado, amados, com essa geração de falsos profetas, revelações mentirosas, visões mentirosas, com certas heresias aplicadas. Vamos ter cuidado. Falsos doutores,
falsos ensinadores. Analisa qual tipo de teologia você está aprendendo. Analisa qual tipo de alimento você está comendo. Muitas vezes estão te dando um alimento frio, um alimento azedo. Quem tem visão de Deus não deixa ser levado, não come alimento frio e nem azedo. Come alimento fresco, sólido, para a glória do Senhor Jesus. Então esses tais, eles andam ali encobertamente, aplicando suas heresias de perdição. E negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a perdição. Ou seja, no momento certo a conta deles vão chegar. Deus do céu está contemplando tudo. Então não adianta querer enganar, não adianta querer deixar ser levado, né, por tais influências. E muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, os seus pensamentos ao contrário, as suas ideologias, muitos irão seguir. Ah, vou seguir o pastor porque ele é pastor de multidão, ele é um líder de multidão, está na mídia. Então tenha cuidado, meu amado, tenha cuidado, minha amada, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com a palavra de Deus. Tem certos lobos, tem certos falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas, falsos pastores, que estão ali auto se fazendo em cima do seu rebanho, usando o seu rebanho para auto-negociar. Então vamos ter cuidado, não deixa ser levado por esses picaretas. Pede de Deus visão dos céus, pede de Deus sabedoria na sua palavra. Vamos combater os hereges, vamos combater a heresia para a glória do Senhor Jesus. Dentro da nossa introdução, serei breve na introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confronta o cristianismo histórico e cria um problema para a igreja e as famílias. A heresia, amados, é a pior desgraça que existe. A heresia, ela gera um sério problema para a igreja. A heresia, ela pode ser aplicada nos altares. Cuidado com certas pessoas que você leva para os altares da sua igreja. Vê se ele tem vida com Deus, se tem base, se tem Bíblia. Senão ele acabe aplicando, semeando uma semente danina, uma heresia no altar. E você, líder, tem visão dos céus, tem visão de águia. Não deixa ser levado por qualquer coisa. Ah, porque o irmão que revela as identidades CPF, é o irmão que revela ter debaixo d'água. Cuidado com esse tipo de coisa. Tenha visão de Deus. Porque a pior coisa é quando uma igreja ela é contaminada por uma heresia. Para que você combater, vai ter dificuldade. Não deixe a heresia entrar na sua igreja. Não deixe os hereges dominar o púlpito da casa de Deus que o Senhor confiou. A heresia destrói famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. De fato, Eclesiastes 1:9 diz, né, que nada há de novo debaixo do sol. Eles só mudam as suas ideologias, formas de pensar, suas estratégias, suas artimanhas, mas não deixa de ser um falso mestre, um falso ensinador, um falso pastor, um falso profeta. Querendo dizer que está renovando, que a igreja precisa viver em renovação. Não. Vamos ter cuidado com tais renovações, tais inovação.
Senão você acaba deixando ser levado e corre risco de perder a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus, até mesmo a sua identidade com Ele. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando-a a reconhecer de longe as heresias. Então é muito importante nós lermos essa lição, estudarmos, buscar, navegar na fonte do conhecimento, porque vai abrir as nossas visões espirituais para que nós possamos reconhecer uma heresia, ainda que ela seja interna ou que seja externa. Esta primeira lição é um estado sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então eu, você, nós temos por obrigação estar revestido, capacitado para combater, bater de frente com tais hereges, com tais heresias aplicadas. Vamos para o nosso primeiro tópico. As ameaças dos lobos vorazes. No primeiro item do primeiro tópico, os cuidados pastorais. Está lá em Atos capítulo 10, verso 28. Eu não vou ler, amados, aqui as referências para nós não tomar muito tempo, porque o vídeo não vai ficar muito longo. Mas que os irmãos medita, leia nas vossas casas. Atos capítulo 10, verso 28. Os cuidados pastorais. Os anciãos, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos. Nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é o quê? Alimentar, guiar e proteger o rebanho. Lucas capítulo 15, verso 4, verso 6. Então vamos entender melhor acerca dos anciãos. Olha aqui, eu coloquei no original, coloquei uma intercalação aqui para que nós possamos compreender o que é o ancião. O ancião no grego vem da palavra presbíteros. É a palavra ancião. É traduzida ancião quando se refere aos responsáveis que exerciam liderança na congregação. Anciãos era visto como pessoas ou como pessoa de maturidade e vasta experiência. Também usa o termo velho ancião, porque tem experiência, pessoas preparados, pessoas experimentadas na obra de Deus. E a palavra apacentar, aqui no grego, vem da palavra bosco. Bosco vem de apacentar no grego. Quer dizer, levar ao pasto, nutrir, alimentar, pastorear. É o significado da palavra apacentar. Levar ao pasto, nutrir, alimentar, pastorear. Aí eu pergunto para os pastores, os tais que diz ser líderes de rebanhos, você está levando a sua ovelha ao pasto? Você está levando nutriente espiritual para a sua ovelha? Está alimentando a sua ovelha? Está pastoreando a sua ovelha? Então para analisar qual é a função do ancião, do presbítero, do pastor, do bispo. É levar ao pasto, nutrir, alimentar, pastorear. Mas o que tem de líderes, pastores, que nem ele mesmo tem alimento, nem ele mesmo tem um preparo, mas ele quer liderar, ele quer estar na frente de um rebanho. Para estar na frente de um rebanho, você tem que levar ao pasto, nutrir, alimentar, pastorear. E a palavra pastor, o termo pastor no grego, vem da palavra poimen, quer dizer aquele que apacenta,
que conduz à paz, pacificador, aquele que cuida e alimenta. Aleluia! E são as características dos homens de Deus, da igreja apostólica, da igreja primitiva. Aquele que apacenta, que conduz à paz, pacificador, aquele que cuida, né? Aquele que alimenta. Glória a Deus. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Segundo item do primeiro tópico: depois da minha partida. Quando diz Paulo ali instruindo aos irmãos ali, né, das igrejas primitivas, das igrejas ali da Macedônia, Chipre, Antioquia, Éfeso, né, e as demais igrejas que Paulo passou, ele estava tendo essa preocupação, o que seria depois da sua partida. Porém, Paulo, ele agora instrui, prepara o seu rebanho. O bom líder é aquele que prepara os seus liderados para liderar. Aleluia. Lá no verso 29, essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não estava apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico. No futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, conhecido como lobos cruéis ou lobos vorazes. Então Paulo, ele tinha essa preocupação, por isso que ele preparou, ele instruiu, ele ensinou, né, os seus liderados de que forma irá combater contra os falsos doutrinadores. Na revista Nova Almeida Atualizada, NAA, o apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 1, 19 a 21, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Então observamos bem que por mais que nós temos ali aquela preocupação, ensinar, instruir, de que maneira devemos combater, não quer dizer que eles não vão se manifestar. Vão se manifestar. É lícito que eles se manifestam, mas nós como apologeta, nós como defensor da fé, devemos ter preparo para na hora que se levantar, nós partimos para cima para guerrear, para pelejar no nome do Senhor Jesus. É tanto que a igreja primitiva era uma referência. Atos 2 e 42, perseveraram na doutrina dos apóstolos, tinha ensinamento, tinha Bíblia. Na comunhão, no partir do pão, na oração, era uma igreja estruturada, instruída. Mas mesmo assim, entre eles, levantaram falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinadores. Mas para isso, a igreja de Cristo sempre tem os seus remanescentes para levantar com toda a autoridade e dizer para o herege, aqui não tem vez. Aqui tem homens e mulheres preparados e qualificados para a glória do Senhor Jesus. Pega essas referências lá em Gálatas capítulo 1, verso 7. Colossenses 2, verso 8. Judas 4. Terceiro item do primeiro tópico.
a origem dos falsos mestres. Nós temos lá no verso 3, no verso 30, 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, ou seja, dentre vós mesmo. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas. Então ele estava orientando que esse grupinho iriam se dividir dentro do seu próprio rebanho, onde iria existir partidarismo, onde iria existir discórdia, onde iria existir ali várias ideologias, o achismo. Então nos dias de hoje não é diferente. Por isso que devemos estar preparados para combatê-los, para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, aqueles que acham que é semideus, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. O que mais tem hoje, né? Pessoas que querem argumentar algo que a Bíblia de fato não registra. Pessoas que querem acoplar algo em cima daquilo que não foi registrado na Sagrada Escritura. Muitos até mesmo ficam querendo apontar erros dentro da própria Bíblia para fazer o seu próprio ego. Então vamos ter cuidado, amados, com essas tais inovações que acaba tirando a espiritualidade daquilo que é espiritual. Vamos ter cuidado. Que Deus possa ter misericórdia dessa nova geração para a glória do Senhor Jesus. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferece um novo evangelho. Está lá em 2 Coríntios 11, 13 e 15. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominada de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Então devemos ser um apologeta para defender, para bater de frente, para confrontar esses falsos ensinadores, tá? Uma geração dizendo que não tem nada a ver, né? Que isso não existe mais nos dias do Novo Testamento e que o Senhor só quer o coração, né? Que não tem nada a ver, vem como está e fica. Vamos ter cuidado com esses tais ensinadores. Vamos estudar, ser um apologeta e defender a nossa fé para a glória do Senhor Jesus. Segundo tópico, o que é apologética? Isso é importante. O que é apologética? Primeiro, nós temos aqui a definição. 1 Pedro 3,15. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. Então, onde nós temos ali preparo, cobertura, revestimento, um crente apologeta, ele sempre tem, ou seja, bala na agulha. Sempre ele tem, né, uma flecha na sua aljava para no momento certo ele lançar, né? Isso é um crente apologético, defender a sua fé, a sua tese baseada na verdade. O termo vem do substantivo grego, da palavra apologia, que literalmente significa defesa, resposta. Então o que é um apologético? É aquele que defende, é aquele que tem resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão. Então o significado, ou a raiz etimológica que é um crente apologético, ele é preparado para responder com mansidão. Ou seja, não precisa brigar, não precisa sair nos braços. Basta na tua sabedoria
Como Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, na sua simples sabedoria, você vai derrubar o gigante chamado herege para a glória do Senhor. Em 1 Pedro 3,15, apologia nunca, ou melhor dizendo, apologia, numa tradução literal, é sempre preparados para uma defesa. Ou seja, nós que usamos ali a apologética devemos estar sempre preparados para uma defesa. Sempre estar com um pé à frente ou dois pés à frente de muitas das vezes uma resposta ou uma pergunta que virá. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar. Assim, sempre preparados para explicar. Ou seja, quando você é um apologeta, você tem que estar sempre preparado para explicar. Não basta simplesmente você defender uma tese, é defender e mostrar por que você está defendendo ela. Ou seja, por que você está falando acerca da igreja? Qual é a razão da existência da igreja? Então você precisa estar preparado para explicar. Isso é apologética. É mostrar que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Então, quando você tem um entendimento, com a compreensão acerca dele, isso é a maior prova de amor por ele. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e com o intelecto. O intelecto fala de sabedoria, né, de onde vem o nosso psique, né? O intelecto fala acerca da nossa consciência das coisas de Deus. Segundo item do nosso segundo tópico. A que defesa Pedro se refere? Verso 16. A quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, vista que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal no ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Ou seja, era um momento que não era voltado para tal questão, para tal assunto, mas houve ali uma oportunidade de defender a sua fé, ou seja, defender ali a sua tese acerca da sua apologia. Terceiro item do nosso segundo tópico. Por que devemos combater as heresias? Isso é importante. Por que devemos combater as heresias? Letra A. Para defesa própria. 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente, de que maneira nós iremos combater, de que maneira que nós iremos defender biblicamente. Letra B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente,
pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisa conhecer a palavra de Deus. Então tá aí a razão porque devemos combater as heresias, justamente para que não venham muitas das vezes sufocar o entendimento daquele que queiram conhecer acerca da palavra de Deus, para a nossa própria defesa, né? Então, não por isso que nós devemos combater as heresias. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Então, não adianta você querer debater de uma forma física, de uma forma... Terceiro tópico, o que são heresias? Primeiro, seitas e heresias. A palavra aireses no Novo Testamento grego é traduzido como seita. Nós temos a referência aqui, Atos 5, verso 17, Atos 15, 5, 24 e 5, Atos 28, 22 e heresias. Então nós temos aqui dois termos grego, aireses e heresia, né? Que a aireses significa seitas, né? Ou seita. Aí heresias. Primeiro, Coríntios 11, verso 19, Gálatas 5 e 20, segundo Pedro 2 e 1. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos. Pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. Então nós temos ali as referências dos fariseus, dos saduceus, né? Que viam o povo cristão como seitas, né? Por não conhecer o poder sobrenatural de Cristo, por não conhecer aquilo que de fato a igreja cristã defendia. Também pessoas externas que ouviam falar acerca desse agrupamento de pessoas passaram a definir a eclésia como seita, né? Mas no decorrer do tempo foram descobrindo que de fato nós somos os apologetas, pessoas defensores da fé cristã. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo, por isso devemos saber quando aplicá-lo. Então devemos ter muito cuidado quando aplicar. Aquele grupo ali é uma seita, aquela denominação ali é uma seita, ou aquela denominação ali prega uma heresia. Então nós temos que ter muito cuidado antes de abrir a nossa boca para estar acusando, sem saber primeiro o fundamento. 2. Aireses, no Novo Testamento, esse vocábulo aparece com o sentido de partido, né? Partido. Espírito sectário. E nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Então nós temos ali o exemplo, né? Desse termo partido, ali entre os fariseus, os saduceus, os essênios, né? Entre eles tinham ali aquele grupo que gerava ali uma certa divisão dentro daquilo que eles defendiam ali, dentro daquele sistema, daquela determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Atos capítulo 5, verso 17, 26 e 5. E a versão bíblica Nova Almeida atualizada traduz por partido, né? Termo seita vem da palavra partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, ou seja, aireses, ou esses partidos, ou mesmo que partidarismo, e condena as inovações doutrinárias que causam divisões ou dissensões. Então isso é um perigo, tais inovações gerando ali discórdia,
divisões doutrinárias, né? Dissensão entre os irmãos, isso é um perigo, né? Então nós devemos estar preparado para tais aplicações, tais doutrinas. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 19, Gálatas 5 e 20. Terceiro, heresias de perdição. Segundo Pedro 2 e 1, é nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como a heresia, propriamente dita. No campo teológico que nos conhecemos hoje, as heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então hoje o que mais existe é isso aí, né? Algumas denominações que é contra o Deus Uno, Deus Trino, né? Não dá muita credibilidade na pessoa do Espírito Santo. Outras preferem defender apenas o Deus Uno, né? Outros ali já querem defender apenas Jesus Cristo. Então gera aí essa série de distorções, ou melhor dizendo, de partidos dentro desse entendimento acerca de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ao ser humano, sobre a natureza também da mesma forma, sobre o pecado, sobre a salvação, a origem e destino aos anjos, a igreja, as escrituras sagradas, são termos abordados ali e leva para uma certa compreensão de uma forma diferente, gerando ali uma certa distorção essa que vem causando tais heresias. Então devemos ter muito cuidado com esses pontos. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação. No verso 1b, pois não existe salvação sem Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Atos capítulo 4, verso 12. Desejo para vocês um bom estudo, um excelente estudo. Então aqui foi um resumão, um breve resumão da nossa lição da EBD do nosso primeiro trimestre 2025. Desejo que você tenha bons aproveitos nos estudos, meditam, memorizam, guardem, busque cada referência para que no dia da EBD, no domingo de EBD, ou no dia direcionado ao estudo na sua igreja, você esteja ali preparado para argumentar, para debater, para também interagir certos tópicos que nós aplicamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Shalom Adonai.